Estão abraçadas e elogiadas, né, pelo seu dia. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai maravilhoso, queremos, ó Pai, te agradecer por este momento que o Senhor nos deu, ó Pai, de estar aqui na tua casa, ó Pai, na tua presença, Senhor, para nos encher, Senhor, do teu espírito, Senhor, e do teu amor, ó Pai. Ó Pai, conduza, Senhor, este trabalho, Senhor. Repreende, ó Pai, toda cilada do inimigo, ó Pai, toda seta lançada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Conduza conforme a tua vontade, ó Pai, nos louvores, nas palavras, Senhor, e na pregação, ó Pai. Porque o Senhor tem um maná preparado para cada um de nós, ó Pai. Então nos ajuda, Senhor, a nos esvaziar de nós mesmos, Senhor, para que nós possamos nos encher, Senhor, de Ti, ó Pai, do Teu amor, da Tua unção, Senhor, do azeite que o Senhor tem derramado sobre nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, apressa os passos, Senhor, daqueles que ainda não vieram, ó Pai, e daqueles que estão no caminho, Senhor, que eles possam chegar a tempo e não perder nada, Senhor, da Tua presença. Ó Pai, vai de encontro àqueles, meu Pai, que não puderam vir, Senhor, do qual o motivo eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe. Então vai, Senhor, dando o desejo do coração, renovando as forças, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Conduz esse trabalho, Senhor, como o Senhor já tem planejado. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Fala conosco, Senhor, nesta noite, ó Pai. Usa os teus filhos, Senhor. Vai de encontro, Senhor, àqueles que estão enfermos, Senhor. Renova, Senhor, cura, Senhor, e liberta, ó Pai, das enfermidades, Senhor, das tristezas, Senhor, e das coisas que o inimigo tem lançado sobre eles, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, é isso que nós te pedimos e te agradecemos nesta noite. Amém, Senhor. Meus queridos, ainda em pé, convido a amada igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Salmos, no primeiro verso de Salmos. Salmos primeiro, que diz assim, apenas 3 versículos, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folha não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Podeis sentar, igreja. Irmãos, hoje é um culto direcionado aos varões, ao homem que tem o Senhor como a sua fortaleza, tem o Senhor como seu guia. E esse salmo, ele nos traz uma palavra bem edificante para nós, porque ele diz que aquele homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, não se assenta nas rodas dos escarnecedores, mas antes medita na sua lei, dia e noite. Esse homem é bem-sucedido, irmãos. Então, se você quer ter uma vida plena, uma vida de gratidão, uma vida cheia da presença do Senhor Jesus Cristo, você esteja meditando na sua lei, dia e noite. Nesta noite está aqui o nosso José Carlos Gregório, né? Quem vai deixar a palavra, que tem uma palavra já preparada que o Senhor tem dado a ele para cada um de nós. Então que nós possamos se esvaziar, irmãos, de nós mesmos, tirar toda mágoa, toda tristeza, toda preocupação e se entregar a esse Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui, irmãos, andando e passeando e vendo o seu coração. Então derrame-se na presença dele. Nesta noite eu quero dar oportunidade às irmãs do cantor cristão
para estar louvando e exaltando ao nosso Deus. E a igreja está com a oportunidade de louvar e exaltar ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Irmãos, hoje nós queremos dar as boas-vindas a nossas duas irmãs Dora e dos Anjos, que estão participando do nosso grupo. Amém. E está aberto para quem quiser entrar, os homens também, porque o cantor cristão não é só para mulheres. E hoje é um dia internacional da mulher. Todo dia é o nosso dia. Eu quero deixar uma mensagem aqui para toda a igreja, mas as mulheres. Amém? Que hoje o Espírito Santo renove suas forças e coloque paz onde havia preocupação. Você não está sozinho. O que te escolheu continua contigo em cada detalhe. Amém, igreja? Que você possa meditar nessa mensagem. Voltado às mulheres, mas é para toda a igreja. Amém? Hoje é um dia de festa e vamos estar louvando com o 411 do cantor cristão. Que a igreja possa estar se alegrando juntamente com nós. Amém? Que alegria nesse dia nós estamos a gozar, nesse ensejo com desejo temos só a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria nesse grande
Amém. Vamos continuar louvando com o 385. Glória a Deus. Amém. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus ao nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deus nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, nós os salvos pela cruz, se conosco glória dai. Vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos tarde que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá no céu, exaltado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Exaltemos nosso Deus, porque Ele é santo, né? E toda honra e toda glória seja dada a Ele. Nesta noite eu quero dar oportunidade ao nosso diácono José, que está no lugar do nosso compastor, né? O primeiro pastor. E ele está com a oportunidade de deixar uma palavra, uma saudação, que nem diz o nosso pastor, né? Um beijinho na flor
Graça e paz, meus irmãos. Hoje é culto de varões, que podia a gente ter ligado nisso e mudado, né? Mas foi feito assim, a gente tem de cumprir. Mas o dia mesmo especial hoje é das mulheres. 8 de março, que vocês desde já se sinta privilegiada. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero ler uma palavra aqui que se encontra em Provérbio 31, 10, que Salomão, o rei da sabedoria, um homem muito sábio, escreveu. E essa palavra vai servir para cada um de vocês hoje. Amém? Está escrito, Provérbio 31, 10. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedra preciosa. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes, ela traz comida para casa, como faz os navios que carregam mercadoria. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordem às suas empregadas. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uva. É esforçada e forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo o que faz. Trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalho para vestir. Faz coberta e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos e é um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupa e cinto para vender aos comerciantes. É forte e respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e fala bem dela, e o seu marido elogia. Ele diz, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba. Mas a mulher que teme ao Senhor, Deus será elogiada. Dê a ela o que merece, por tudo o que faz, e que seja elogiada por todos. Eu vou ficar com o versículo 10. Frisar ele um pouquinho aqui. Como é difícil encontrar uma boa esposa. É mais verdade do que uma pedra preciosa. Vocês todas são valorosas. Que o Senhor Deus abençoe cada um de vocês. Guie os seus passos todos os dias. Eu creio que cada uma que tem o seu marido, vocês moram dentro do coração deles.
igual a minha. Mora dentro do meu coração. E que Deus abençoe a cada um. Eu agradeço a oportunidade. Amém? Amém. Como o diácono José disse, né? Difícil você achar uma varoa hoje, para que você possa confiar, entregar a sua casa nas mãos dela e ela fazer com excelência. É difícil, porque o mundo hoje está distorcendo o valor da mulher. E o homem, de uma certa forma, também está esquecendo o quanto ela é valorosa, o quanto ela é preciosa para nós homens, né? Nesta noite o nosso irmão Leonardo vai estar trazendo um louvor. E vocês, mulheres, não perca a sua essência de mulher guerreira, de mulher batalhadeira, né? Porque a história diz, né, que as mulheres lutaram, elas conseguiram voltar. Elas lutaram, conseguiram trabalhar. E a palavra de Deus diz que ela já trabalhava muito antes, né? Porque o Salomão já fala, né? Que ela cuidava, comprava lavoura e cultivava, né? Então, essa mulher que Salomão fala, está aqui na presença de Deus. Então, não se esqueça disso. Amém? Salve da igreja com a graça e a paz do Senhor. Essa igreja que ele fique de pé para a gente estar adorando a nosso Deus. Amém? Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver, não existe. Tu és o único e comparável. Oh, meu coração não vi outro, tudo que tenho e sou teu. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, à sombra de tuas asas eu estou, e eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver, não existe vida além de ti. Único, tu és o único, e comparável és na minha vida. Oh, meu coração não cabe outro amor,
Tudo que tenho e sou, tudo é teu. Único, tu és o único, e comparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou, tudo é teu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Oh, único, tu és o único, e comparável és na minha vida. Oh, meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou, tudo é teu. Único, tu és o único, e comparável és na minha vida. Oh, meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou, tudo é teu. Oh, aleluias. Aleluias, glória a Deus. Aleluia, Senhor. No Salmo 117, 1, 2 diz assim: louve ao Senhor todas as nações, exalte-lhe todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Amém, aleluia. Oh, 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 oh. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Oh, tu és o único, e comparável és a minha vida. Oh, meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou, tudo é teu. Único, tu és o único, e comparável és a minha vida. Oh, meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou, tudo é teu. Aleluia, agradeço minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Ele é o único, irmãos, na nossa vida. Ele é o único. Eu vou
ler aqui um versículo que se encontra em 2 Crônicas 15, 7. E logo após o grupo valente de Gideões está com a oportunidade para estar louvando ao nosso Deus. Amém. Perdão, irmãos. Vamos seguir o cronograma aqui. Vai ser o irmão Marcos que vai estar com a oportunidade logo após. No 2 Crônica 15, diz assim, 15, 7, diz assim: Mas sedes fortes e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Amém, irmãos? Aqui o Senhor usa um profeta para falar com o rei Asa e pede para que ele seja forte, corajoso e não se desfalecesse, porque ele ia receber a recompensa do Senhor Jesus Cristo. E cada um de nós, irmãos, temos que ser forte e corajoso, porque a recompensa vem do Senhor Jesus Cristo. Essa promessa que ele nos deu é fiel e ele vai cumprir. Amém? Saúdo todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Quero aqui parabenizar as mulheres guerreiras, fortes, corajosas, porque se não fosse elas, nós não seríamos, né? Nós não estaríamos aqui, se não fossem as mulheres, né? Nós somos filhos delas, filhos de Deus, mas Deus fez ela para poder nós vir após, né? Não, oi? Perdão. Mas parabenizar todas. Estou nervoso. Abram as vossas Bíblias em Mateus 28, 29. Mateus 14, 29, 28, 29. Perdão. 14, 28, 29. 14, 28 e 29 só. 2 versículos. Amém? Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro sobre as águas. Jesus diz, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Em Mateus 14, encontramos uma história de fracasso, um dos maiores fracassos de todos os tempos. É a história de Pedro, que andou sobre as águas com Jesus. É também a história em que ele afundou depois de ter andado com Jesus. Mas o fato é que a Bíblia nos diz que Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. No 29 diz, esse foi o grande momento em que Pedro, um grande momento, e que em quer que tenha vindo depois não pôde desfazer isso. Podemos encontrar falhas em Pedro por diversas coisas, mas ninguém no barco tentou fazer o que Pedro fez. Meus irmãos, é muito fácil sentar e criticar outras pessoas que estão tentando fazer a diferença. Mas precisamos perguntar, o que eu tenho feito ultimamente? Para a igreja, para mim e para todos nós, repensar o que nós temos feito ultimamente. Outra pergunta, correr algum risco do reino de Deus? Outra pergunta, fica para nós. Prefiro mais tentar falhar do que nunca tentar fazer nada. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Os valentes gideões estão com a oportunidade. Uma reflexão muito grata, né? Que o irmão Marcos trouxe, que traz a pensar. Porque Pedro, ele foi ousado.
ele desceu do barco, ele não temeu. Ele disse: se és tu, Senhor, faça com que eu ande sobre as águas. E Pedro desceu do barco e foi ao encontro de Jesus. Mas Pedro, por algum momento, Pedro deixou-se levar por ventos que estava de fora. Pedro, por algum momento, se distraiu do foco que ele tinha, que era Jesus. E Pedro começou a afundar. Mas Pedro, ele teve um coração reconhecedor que ele era dependente do Senhor Jesus Cristo. E quando ele vê que ele está afundando, ele diz: Senhor, salva-me. Ele clamou pelo Senhor. E o Senhor chegou, estendeu a mão e o trouxe ele de volta para dentro do barco. E Pedro disse, e o Jesus disse que ele era um homem de pequena fé, né? Onde estava a fé dele? Porque ele deixou ser levado pelos ventos, pelas distrações da vida, irmãos. E a nossa vida, ela está assim. Muitas das vezes a gente está sendo deixado, as distrações, tirar o nosso foco, que é Jesus Cristo. Mas clame por Ele, porque Ele está com a mão estendida para mim e para você na hora da queda. Amém? Glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Isso, amém. Os valentes de Gideões. Ele é santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Ele é santo, Jeová Jireh, Jeová Shammah, Jeová Shalom, Elohim El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Shammah, Jeová Shalom, Elohim El Shaddai, santo, 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 os exércitos, Ele é santo.
Jesus provedor, Ele está aqui. Jesus é a paz, Ele é Deus e Rei. Jesus provedor, Ele está aqui. Jesus é a paz, Ele é Deus e Rei. Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é é o Senhor, Ele é santo. Nunca vi um homem esmorecer, Deus estando ao seu lado. Não conheço um Deus como meu Deus, nenhum justo derrotado. Nunca vi o mal prevalecer. Quando meu Deus se levanta, quando a vitória está chegando, a tristeza vai embora, de alegria o crente canta. A vitória está depois da muralha. Hoje você nunca vi o homem não tremer quando a voz de Deus ecoa. Nenhuma condenação terá um alguém que Ele perdoa. Nunca vi demônio suportar quando a glória de Deus desce. Crente canta, clama, o mar suplanta, Deus do trono se levanta e o demônio estremece. A vitória está depois da muralha. Ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anjos. A vitória está depois da muralha. Acredite, você não vai ter
aqui. Ela vai ter que cair. Com vocês estão milhares de anjos. Hoje você vai vencer. Você não pode desistir. Valente de Leões. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? A vitória está depois da muralha. Mas existe um processo, irmãos, para você atravessar a muralha. Você precisa ser obediente à voz de Deus. E o que Deus disser para você fazer, faça. Porque a vitória está depois da muralha. Você não está enxergando, mas Deus está vendo você do outro lado. E é onde nós devemos estar, do outro lado, aonde o Senhor Jesus quer que nós estejamos. Mas para isso nós temos que ser obedientes. Josué foi obediente ao Senhor. Deus disse, marcha, Josué, ao redor deste muro. Talvez ele não estava entendendo. Talvez ele dizia, mas como assim eu vou derrubar essa muralha só tocando as trombetas e arrodeando? Mas ele foi obediente, irmãos. Ele não estava entendendo. Mas o Senhor sabia o que estava fazendo. E a muralha veio ao chão. E ele ganhou aquela terra. Ele atravessou. Então acredite que você vai atravessar. Mas antes, passe pelo processo. Porque é necessário. Amém? Nosso diácono não está com oportunidade de deixar uma saudação. Logo após ele, o nosso diácono Gesso está com oportunidade. Vai estar louvando. A igreja está com oportunidade de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Sauda a igreja com a paz do Senhor. Peço, irmãos, que abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Desde já, eu quero agradecer a vida de todos que estão aqui presentes, em especial nossos visitantes. Cibele, seja bem-vinda. Eduardo, seja bem-vindo. E meu tio que acabou de chegar, Gilberto, também seja muito bem-vindo. Como que a igreja diz? Amém. Quero estar saudando e louvando a vida pelo nosso missionário Carlinhos, primeiro missionário dessa igreja. Começou basicamente o projeto, começou o trabalho e está aqui vindo para trazer uma palavra. Também quero convidar o nosso diácono José para estar presente aqui na tribuna, representando o nosso pastor. E em Efésios 5, a partir do versículo 25, está escrito assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, mas eu quero deixar essa mensagem para os homens, para os maridos. A Bíblia ela deixa extremamente clara que nós, como homens, devemos amar as nossas esposas com o mesmo amor que Jesus teve para com a igreja, ao ponto de entregar a sua vida, se necessário for, pelas suas esposas.
A mulher é um bem de altíssimo nível, que deve ser protegido, guardado, amado com todo o carinho do mundo. E que, se for necessário, a vida deve ser dada por ela. Essa é a mensagem. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Como sempre, é motivo de alegria, nós estamos unidos na presença do nosso Deus e Salvador. E motivo de alegria é também ter aqui conosco, né, nosso irmão José Carlos Gregório, né, para quem não conhece, foi o fundador dessa igreja aqui no N5, a Batista Missionária. Ele foi o primeiro missionário que veio aqui arrancar os primeiros tocos, como se diz, né? É o primeiro missionário que veio aqui no ano de 2005, foi no finalzinho, e passou um bom tempo aqui, plantou a boa semente, né? Que tem frutificado até hoje, né? Foi ideia dele, né? No tempo loucura também, comprei esse terreno aqui para construir essa igreja, né? Então, muitos não conhecem, mas faz parte da história da igreja Batista Missionária aqui no N5. E foi com ele também que foi lançado o culto da pedra fundamental aqui, né? Muitos passaram, diziam que não tinham, não ia dar certo a igreja ser construída aqui, mas com o tempo veio o missionário Roberto também, que tinha visão e seguiu o plano de Deus que tinha, né, para ser construído aqui. Estamos aqui hoje, né? Em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com esse hino no Jesus. Quem souber, nos ajude. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. E só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço ter outra chance e tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Vem falar hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação.
falas comigo, um fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Vem falar hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Aleluias! Glorificado seja o santo nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Pai, não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito porque não entendia que o que penso não é o que tu pensas, que os meus planos não são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua vontade. Me quebra, me amassa, me faz um vaso de verdade. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim. Nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Vem falar hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, um fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Vem falar hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Aleluia, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que você possa estar, irmãos, com seu coração desejoso e com os ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor Jesus. Como diz a letra deste hino, eu só quero te ouvir. Então abra seu coração para ouvir a voz de Deus. Amém. O nosso irmão João Filho está com a oportunidade para estar orando pelos dízimos e ofertas. Amém. Saudades, igreja, com a paz do Senhor. Amém. Pedir os irmãos coloquem de pé. Está orando. Pai amado, Pai querido, Deus maravilhoso, Senhor. Estamos aqui, Senhor, mais uma noite, Senhor, na Tua presença, Senhor, te rendendo graças e louvores, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Pai, vai abençoando, Senhor, o dízimo e oferta que foi depositado aqui na Tua casa, Senhor. Que o dízimo e oferta seja para mantimento da Tua casa, Senhor. Abençoando aqueles que ofertou e dizimou, Senhor. E aqueles que não puderam, Senhor. Vai dando portas de emprego para cada um deles, Senhor, para estar ofertando e dizimando na Tua casa, Senhor, para a Tua obra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, isso que eu te peço e te agradeço, Senhor. Em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor. Amém. Agradeço a oportunidade. Amém. Foi um beijinho na flor mesmo, bem ligeirinho, não foi, Nilvanda? É prazeroso, irmãos, estar na presença do Senhor Jesus Cristo. O coração da gente fica em tempo de sair pela boca quando a gente sente a presença de Deus. E eu acredito que você está sentindo a presença dele aí.
Mas chegou a hora da gente se alimentar do pão vivo, que nem diz a palavra dele, que ele é o pão que sacia a fome. Ele é a água que mata a sede. Amém? E nesta noite eu quero convidar as crianças para estar aqui na frente. E o nosso primeiro compastor vai estar orando, apresentando a vida delas em orações. E assim orando também pelo pré-eleitor da noite. Amém? Nosso diácono José vai estar com a oportunidade de orar pelas crianças, pelo pré-eleitor da noite. Desde já eu já agradeço a minha rica oportunidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Estenda as mãos em direção a essas crianças. Pode ficar de pé mesmo. Soberano Deus, Pai amado, Deus santo e poderoso, em tuas mãos, Senhor, eu entrego essas crianças, meu Pai amado, que o Senhor, meu Pai, vai habitando no coração de cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus, vai dando entendimento, sabedoria, sempre da Tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus conforte o coração delas, em nome de Jesus, Pai. Que ela esteja, Senhor, na salinha para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Que ela saia de lá revigorada, Senhor, do Teu amor. Em nome de Jesus, abra a mente e o coração das professoras, Senhor amado, que vai trazer a palavra ao coração delas. Em nome de Jesus. Usa as Tuas servas, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Está dispensadas as crianças. Glória a Deus. Está orando, apresentando a vida do pastor esta noite, que vai trazer uma palavra aos nossos corações. Soberano Deus, Pai amado, em nome de Teu Filho amado Jesus, Senhor, eu entrego a vida do Teu servo, Senhor, que está aqui disposto a trazer uma palavra, Senhor, que eu sei que o Senhor já colocou no coração dele, Pai. Que nós estamos aqui, Senhor, com nossos ouvidos abertos para ouvir a palavra, Senhor, e sair daqui cheio do Teu amor, Pai. Que a Tua palavra, Senhor amado, venha sempre a trazer aos nossos corações aquilo que o Senhor quer, Pai. Não o que nós queremos, mas o que o Senhor quer. Usa Teu servo, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que ele desapareça, Senhor, mas o Espírito Santo de Deus apareça na vida dele, Pai. Em nome de Jesus, usa Teu servo conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Proteja, Senhor, a família dele, Senhor, livrando de todos os mal, todos os perigos, Senhor amado, em nome de Jesus. Eu oro agradecido, no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Ok. Essa noite quero saudar os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Amém. É motivo de alegria. Estamos felizes nessa noite. Estar aqui com os amados. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Não imaginei estar aqui, mas Deus tem seus propósitos. Amém. Quero agradecer a confiança do pastor Tavares, que não está presente, mas nos deu essa oportunidade. Agradeço também ao irmão Josualdo, que através dele nós estivemos aqui, lançou esse convite e aqui estamos. Então que Deus assim abençoe todos os irmãos em nome de Jesus. Agradeço também o Ministério de Varões, Deus abençoe os irmãos. Fiquei feliz porque mesmo em número pequeno, mas tem essa iniciativa, né, de fazer o culto, estar, né, nesse propósito de buscar o Senhor. Então, meus amados, que Deus em Cristo nos abençoe de maneira grandiosa. Nós só temos que agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Não temos palavras suficientes para expressar quanto Deus é bom para com cada um de nós. Amém? Eu quero convidar os santos, eu quero já que, e também desde já parabenizar também as mulheres. Hoje é o dia das mulheres, como nós gostamos de dizer, o dia da mulher todo dia. Todo dia é motivo de nós valorizar, respeitar as mulheres, porque são bênçãos na vida da sociedade, na vida da igreja, na vida da família. Então Deus abençoe, né, poderosamente cada mulher, em nome de Jesus Cristo. Amém? Meus queridos, eu quero convidar os santos a abrir as vossas Bíblias. Eu quero ler dois textos da palavra do Senhor. Nós vamos ler 4 versículos. Vamos ler no livro de Josué. O capítulo 1, nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 6 e vamos pular
para o versículo 9. E nós vamos ler também o capítulo 24 e o versículo 15. Josué capítulo 1, versículo 5 e 6. Aí nós pula para o versículo 9. E também Josué capítulo 24 e o versículo 15. Nós vamos ler esses dois textos da palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Então nós vamos ler primeiro Josué no capítulo 1, versículo 5 e 6, e nós pula para o versículo 9. Diz assim: não haverá homens capazes de permanecer de pé diante de ti, em todo o dia da tua vida, como fui com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Se forte de boa coragem, porque farás este povo como dividir a terra por herança, a qual jurei a teus pais que lhe daria. Versículo 9. Não tenho te ordenado ser forte e de boa coragem. Não temas, tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde que fores. Amém? No capítulo 24 e o versículo 15 diz assim, no mesmo Josué, no capítulo 24 e o versículo 15, fala assim a palavra do Senhor: se vós parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servireis, se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam no outro lado do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitai. Porém, quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Vamos repetir aqui essa última frase, que diz assim, vamos lá todos nós. Porém, quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Querido Deus, eterno, grandioso Pai, Deus, mais uma vez entramos aqui na Tua presença. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Deus querido, que no abrir da minha boca, Senhor, o Senhor possa, meu Pai, falar, conduzir aquilo que o Senhor quer fazer. Porque Deus, já está aqui o Teu povo, está aqui, meu Pai, a Tua palavra, e que o Senhor faça conforme o Senhor queira, porque a obra é Tua, o povo é Teu, a palavra é Tua, Senhor, e que o Senhor possa manifestar a Tua presença em o nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, em o nome de Jesus Cristo. Amém, e graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nessa noite quero trazer uma reflexão. Não vou dizer que vou pregar, mas trazer uma reflexão nessa noite em nome de Jesus. E como o trabalho é voltado para os homens, a palavra do Senhor ela é uma espada de dois gumes. Ela vai em todas as direções, ela tem poder para falar aos corações de jovem, da mulher, do adolescente, do varão e assim por diante. Mas eu quero me direcionar nessa noite para os homens. A nossa palavra nessa noite é trazendo reflexão para os homens que aqui estamos, no nome de Jesus. Eu sei que o texto com o qual nós lemos é um texto conhecido. A palavra do Senhor, ela tem poder de se renovar a cada dia. O meu tema nessa noite, eu quero que meditamos nesse momento, é o seguinte. Meu tema é: homens, não é tempo de covardia, se posicionem. Vamos lá, vamos dizer novamente. Homens, não é tempo de covardia, se posicionem. Amém? Então, a palavra-chave nessa noite que eu quero trazer para os amados é se posicionar. É isso que eu quero que você entenda nessa noite, em nome de Jesus. E nós lemos aqui dois textos, mas o meu tema principal, meu texto principal é Josué no capítulo 24 e o versículo 15 em diante. Nós vamos estar vendo aqui algumas coisas no nome do Senhor. Então, meus queridos,
Falando um pouquinho sobre Josué. A gente pode perguntar quem foi Josué. Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 2 em diante, o próprio Deus ele vai descrevendo quem foi Josué. A Bíblia vai dizer de que Josué foi o sucessor de Moisés. Depois que Moisés ele morre, o próprio Deus, interessante que o próprio Deus ele chega para Josué e ele diz: Josué, o meu servo Moisés ele é morto, então você vai comandar o meu povo para a terra que eu assim tenho prometido. Olha só, meus irmãos, que privilégio saber de que o próprio Deus contou com aquele homem. O próprio Deus ele escolhe aquele homem. E o engraçado, irmãos, quando Deus ele chama alguém, as coisas de Deus não deve ser apenas pelo que o homem vê, pelo que as pessoas vê. Não, Deus ele escolhe, ele chama quem ele quer, ele faz como ele quer, ele capacita. Eu estava meditando ultimamente e estava vendo ontem, e eu meditando que Deus ele é tão bom, que o Senhor ele não chama as pessoas capacitadas para alguma coisa, ele capacita aqueles que ele chama para fazer a sua obra em nome do Senhor. Quando você olha na Bíblia, todos os homens, eu fiquei meditando, quando Jesus chama os apóstolos, são 12 homens improváveis, 12 homens que ninguém tinha condições de nomear para alguma coisa, ninguém tinha condição de chamá-lo para algo, nem uma empresa, nem um empresário, ninguém conseguia apostar esses homens, porque eram os homens indeletrados, homens ignorantes, homens simples, mas Deus conhecia o coração de cada um, e Deus assim ia trabalhando, ia lapidando, Deus assim ia cuidando de cada um, e todos eles, exceção de Judas, foram homens cheios do poder de Deus, porque Deus assim o chamou e assim o capacitou para a sua obra em nome do Senhor. Então quando Deus chama Josué, só que Josué não era um homem comum, um homem qualquer. Josué também vai descrevendo que Josué é o servo de Moisés. Josué é aquele homem que estava lado a lado de Moisés, estava aprendendo com Moisés, mesmo assim ele tinha suas limitações. Como homem, tinha suas limitações. Como homem, muitas vezes ele talvez não soubesse lidar, porque uma coisa é estar ali perto da pessoa, outra coisa é comandar, é estar na linha de frente. E a Bíblia diz que Deus, ele diz a Josué: eu vou estar com você. Deus disse: Josué, eu vou dar a você uma visão. A primeira coisa que Deus fez com Josué foi dar a visão. Josué, aonde seus olhos alcançar, a terra é sua, você vai ter uma terra ampla. E Deus disse a Josué também: seja forte, eu estou com você. Amém? Eu estou com você. Então, primeira coisa que Deus disse para Josué: você tem que ser forte, mas também você não está sozinho, eu estou com você para te ajudar. Homem de Deus, nessa noite, Deus diz para você: seja forte, porque Deus está com cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Muitas vezes, amados, nós recebemos de Deus um desafio. Muitas vezes nós recebemos de Deus algo para realizar, e nós nos sentimos falho, pequeno, porque somos homens. Apesar de ser homem, apesar de achar que homem tem força, mas a Bíblia vai nos dizer que somos limitados, somos seres humanos, que muitas vezes falhamos, erramos, mas, amado, se Deus está conosco, nós somos capazes de vencer em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, nessa noite eu quero começar dizendo o seguinte: o posicionamento de Josué, faz uma declaração de liderança espiritual e firmeza de fé, em meio a um contexto de idolatria. Amém, meus irmãos? Qual é o contexto que Josué está vivendo naquele dia? O povo de Deus estava cocheando em dois pensamentos. O povo de Deus não sabia o que fazer, não sabia em quem adorar, não sabia em quem servir. Irmãos, apesar de cristão, apesar de estarmos na igreja, apesar de sermos nascidos de novo, muitas vezes nós estamos dessa forma. Muitas vezes nós não sabemos para que lado seguir.
para qual lado tomar, para qual direção andar, porque muitas vezes nós estamos presos nas preocupações, nós estamos presos em muitas coisas, muitas vezes nós estamos pressionados em tomar decisões que não vêm de acordo com a vontade do Senhor. E quantas vezes homens de Deus ficam cocheando em dois pensamentos, sem saber o que fazer, sem saber que vou para cá, sem saber que vou para lá, porque as dificuldades da vida, muitas vezes os problemas da vida, ela nos paralisa e nos leva a ficarmos sem saber o que fazer. E a Bíblia vai dizer que quando Josué ele está naquele povo, com aquele povo, já tem um bom tempo, e o povo ele não sabe a quem servir. O povo, quando vem lá do Egito, começa a andar na terra, andar no meio dos amorreus, dos heteus, eles começam a se envolver com outros deuses. O povo que viu muitos milagres, o povo que viu muitas maravilhas, Deus se fez presente de maneira grandiosa. Agora o povo está no meio do povo pagãos, e eles agora ficam naquela, não sabe que serve a Deus, não sabe que serve aos amorreus, não sabe que serve aos heteus, e fica naquela confusão. Irmãos, nós somos cristãos, estamos no meio de uma sociedade corrompida, estamos no meio de uma sociedade onde muitas vezes nós precisamos nos posicionar como cristão, como homem de Deus, como pessoa de Deus. Nós precisamos entender uma coisa, como disse o apóstolo Paulo lá no livro de Romanos, que nós devemos transformar a nossa mente com aquilo que é do Senhor, porque mesmo neste mundo de corrupção, a nossa vida pertence ao Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Então, meus amados, quando Josué ele se posiciona, ele está aqui falando, ele está aqui declarando uma posição de liderança e fé. E o cristão, ele é uma pessoa de fé. O cristão, ele deve ser um homem firme. O homem não pode ser aquela pessoa que vai pelos outros, que vai pelo sistema, que vai pela maioria. Hoje é interessante entendermos que a sociedade que nós vivemos hoje, ela é o seguinte: se você tiver um pensamento contrário da maioria, você está achado como cafona, está achado como preconceituoso e assim por diante. Mas nós temos a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, em nome do Senhor. Qualquer coisa que se levantar contra a palavra de Deus, deve ser contra também a nossa vida, deve ser contra o nosso princípio, deve ser contra a nossa vontade, e não andarmos vivendo cocheando em dois pensamentos. Achamos que ir pela maioria, a maioria é aquilo que Deus fala na sua palavra, em nome do Senhor. Amém? Então veja só, Josué assume a responsabilidade de guiar sua família nos caminhos do Senhor. Amém, meus irmãos? Josué, ele assume a responsabilidade de conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. Amados irmãos, é nosso dever como homem, é nosso dever como cristão, me desculpe dizer, não é responsabilidade da mulher, é responsabilidade do homem conduzir a sua casa, a sua família nos caminhos do Senhor. Na casa, na família, cada um tem o seu papel, e cabe ao homem, cabe a nós, como cristão, como sacerdote, conduzir a nossa família nos caminhos de Deus. Amém, meus irmãos? Porque é isso que Josué fez. Josué assumiu a responsabilidade de conduzir a sua casa, a sua família nos caminhos do Senhor. Esse é o grande desafio nesse mundo pós-moderno. Esse é o grande desafio. As pessoas não estão mais guiando as suas casas de acordo com a vontade de Deus. E esse é um desafio que nós, como homem de Deus, devemos entender que ainda hoje nós não devemos deixar a nossa casa ao Deus dará. Devemos deixar a nossa casa levada pelo que os costumes. Não, devemos deixar a nossa casa conduzindo de acordo com aquilo que Deus quer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Outra coisa, Deus chama homens
corajosos para cumprir o seu propósito. Amém, meus irmãos? Deus chama homens corajosos para cumprir o seu propósito. Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Qual é o propósito que Deus tem para a sua família? Qual é o propósito que Deus tem para a sua comunidade? Qual é o propósito que Deus tem para o seu tempo de hoje? Deus chama você. Deus chama você como homem corajoso para Ele, através da sua vida, Deus cumprir na sua casa, na sua família, na sua comunidade, na sua igreja, o seu propósito em nome do Senhor. Deus não vai chamar outra pessoa, Deus não vai escolher outro, Deus escolheu você. Deus escolheu você, Deus chama você. Assim como Deus chamou Josué, Deus chamou você para que através da sua vida você possa conduzir a sua casa na vontade e nos propósitos de Deus. Porque só você como homem, só você como pai, só você como sacerdote, só você pode conduzir a sua casa de acordo com aquilo que Deus quer para a sua vida, em nome do Senhor. Olha só, qual era o propósito, qual é o plano de Deus naquele dia? Deus tinha um plano naquele dia com Josué. Qual era? Levar o povo à terra prometida. Moisés começou a conduzir o povo até aquela terra, mas não continuou, não chegou lá. E Deus disse: Josué, você vai ser o responsável. Eu tenho um plano para você, e o plano é levar o meu povo até a terra que eu assim tenho prometido. Deus tinha um plano para Josué, Deus tem um plano também para você, homem, nessa noite. Amém? Deus tem um plano de vitória para você. Deus tem um plano para a sua vida. É você que Deus vai levantar, que Deus levantou para conduzir a sua casa, para abençoar a sua casa, para dizer para você: não deixe que a escola, não deixe que a faculdade, não deixe que ninguém, não deixe que a mídia, não deixe que ninguém dite a realidade da sua casa. É você que Deus levantou para lhe conduzir, para você conduzir a sua casa dentro dos padrões da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus tem um plano e Ele conta com você. Amém? Deus tem um plano e Ele conta com você. Deus tem um plano para a sua família. Deus tem um plano para a sua casa e Ele conta com você. Ele conta com você. Ele não conta com outro. Deus não chamou outro, Deus chamou você. Assim como Deus chamou Josué, Deus também chamou você para cumprir a sua vontade em nome de Jesus Cristo. Outra coisa, qual é o plano que Deus tinha para naquele dia com Josué? Primeiro, levar o povo para a terra prometida. Segundo, levar o povo a adorar e servir ao único Deus. Amém? Porque o povo não está adorando a Deus mais. O povo está naquele pensamento de quem saber a quem servir. E o líder, ele tem essa característica de levar um povo a cumprir aquilo que é certo. Deus levantou você, homem, para através da sua vida, você levar a sua casa a adorar e exaltar o único Deus. Amém? Na sua casa pode ter pessoa dividida que faça outras coisas, faça várias faculdades, um faz engenharia, outro faz medicina, mas a adoração deve ser ao único Deus. Amém? A sua casa tem que ter a mesma direção, servir e exaltar ao único Deus verdadeiro. É isso que Deus nos chamou. Foi por isso que Deus disse, Deus conduzia, Deus levantou Josué para levar o povo a adorar e servir o único Deus. Existia naquele dia vários deuses. O povo estava rodeado dos deuses dos amorreus, dos filisteus, dos jebuseus. Várias tribos, vários deuses estavam ali envolvidos, porque Israel estava vivendo rodeado de várias nações. Cada nação tinha seus deuses, e o povo estava sem saber o que fazer, saber que adorar, se era Baal, se era um jebuseu, não sabia o que fazer. Mas quando tem uma direção, quando o homem de Deus entende que eu sirvo a um Deus, e a minha casa também vai servir a esse único Deus em nome do Senhor.
Amém? Não é a questão de imposição, não é a questão de obrigar, é a questão de ensinar, é a questão de você orar. Você não vai obrigar seu pai, o seu filho a servir a Deus, não vai obrigar, mas você vai ensinar e você vai orar e Deus vai fazer a obra em nome de Jesus Cristo. Não cabe a nós obrigar. Eu tenho um filho de 17 anos, está servindo a Deus, louvando ao Senhor, mas se ele não quiser, eu não vou obrigar. Ele foi ensinado, ele foi educado, ele não vê nada fora da palavra de Deus na minha casa. Agora, se ele não quiser, como ele deu, mas eu vou ensinar, eu vou educar, eu vou mostrar o caminho. Cabe a nós, como pai, como homem, ensinar o caminho de Deus para a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Porque essa é a vontade do Senhor. Outra coisa, Josué não terceirizou sua fé. Ele teve responsabilidade, ele se posicionou. Amém? Josué não terceirizou para ninguém. Irmãos, a nossa família, cabe a nós ter responsabilidade. A nossa família, cabe a nós ensinar os princípios da palavra do Senhor. Não terceirize para a mãe, não terceirize para a escola, para a igreja, para o pastor, não. Porque tem pessoas que terceirizam aquilo que é da sua responsabilidade para outros. Ah, não, quem tem que fazer é a igreja que tem que ensinar o meu filho os caminhos de Deus. A igreja, não é a igreja, é nós como pai, é nós como homem, é que temos que começar na nossa casa, guiar, ensinar aquilo que Deus tem para a nossa vida no nome do Senhor. Devemos nos posicionar como homem de Deus, devemos nos posicionar como chefe da casa, como pessoa que Deus levantou para fazer a sua vontade no nome de Jesus Cristo. Então, não terceirize para ninguém aquilo que é sua responsabilidade em nome de Jesus Cristo. Porque Josué, ele teve essa responsabilidade de fazer aquilo que Deus quer. Outra coisa, Josué assumiu o sacerdócio da sua família. Amém, meus irmãos? Nós devemos entender que Deus nos levantou como um sacerdote. Sacerdote é aquele que intercede, é aquele que intervém, é aquele que assume a responsabilidade de levar a sua família, a sua casa ao altar do Senhor. Amém, meus irmãos? Josué assumiu essa responsabilidade. Ele disse: é minha responsabilidade, eu vou brigar pela minha casa. O diabo não vai destruir a minha casa, porque na minha casa aqui tem um intercessor. Eu vou interceder, eu vou lutar pela minha família em nome de Jesus Cristo. Aconteceu assim um dia com Abraão. Abraão, houve uma confusão, e a Bíblia diz que levaram toda a sua família, e aí diz a Bíblia que Abraão, ele reuniu algumas pessoas, e eles foram e lutaram e conseguiu trazer a sua família de volta para a sua casa. É isso que Deus quer do homem, assumir essa responsabilidade como sacerdote da sua casa, lutar por a favor da sua família. O diabo muitas vezes está tentando destruir, tentando trazer para a nossa família confusão, discórdia, droga, briga, mas nós temos a palavra de Deus. Nós, como homem de Deus, vamos interceder pela minha família. Assim, na minha casa, o diabo não tem vez, porque eu estou aqui como intercessor, como homem de Deus, para lutar em favor da minha família, em nome do Senhor. Amém, meus irmãos? É isso que Deus conta com cada um de nós, em nome do Senhor. Olha, meus amados, Josué foi um líder não só para Israel, mas principalmente para o da sua casa. Amém? Olha, Josué foi um homem de Deus. Josué foi um grande líder de Israel, mas não só de Israel. Sabe por quê? Existem muitos homens na palavra do Senhor que foram grandes líderes lá fora, mas dentro de casa foi um fracasso. Nós temos, por exemplo, um grande homem de Deus, Davi, um grande líder, um grande homem, um grande rei, mas a sua família
foi um fracasso. Existem muitos homens que são grandes empresários, grandes homens de Deus, homens que são cheios de Deus, pessoas que são pessoas admiráveis lá fora, mas em casa não é lá essas coisas. Às vezes pessoas que é um grande empresário, um grande líder, um grande comunicador lá fora, mas em casa está se perdendo na sua família. A gente tem que entender uma coisa. No livro de 1 Timóteo, olha que versículo lindo que eu vou deixar para os irmãos. 1 Timóteo, no capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 5, e o versículo de número 8. Ele diz assim a palavra do Senhor. Vou deixar esse versículo para você meditar. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: contudo, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos seus da sua casa, negou a fé e é pior do que o descrente. Amém? Irmão, sabe qual é o nosso maior ministério? É a nossa família, é a nossa casa. Você pode ser a melhor pessoa, você pode ser a pessoa mais importante, mais significante. Lá no seu trabalho você pode ser o tal, você pode ser a pessoa mais brilhante. Mas a pergunta é: na sua casa, como você é na sua casa? Como você tem sido na sua família? Porque a Bíblia vai dizer o seguinte: se alguém não tiver cuidado do seu, principalmente da sua casa, negou a fé e é pior do que o descrente. Amém, meus irmãos? Então nós devemos aprender uma coisa: nosso maior ministério é a nossa família. É a nossa família. Se tivermos de abrir mão de alguma coisa, não vou abrir mão da minha família. Eu quero dizer para os irmãos que está com mais de 20 anos, me parece, que a gente ingressou no ministério. Hoje nós não estamos no ministério por conta que eu entendi uma coisa: não adianta eu estar bem no ministério e não estar bem com a minha família. Então a coisa mais importante é a nossa família. Não é o ministério, não é um cargo, não é o emprego, não é o que você tem, o seu título, não. O mais importante é o cuidado pela nossa família. Ele diz aqui o seguinte, ó: Josué foi um grande líder, não só para Israel, mas principalmente para a sua casa. E esse é o maior desafio para o homem hoje. Porque é muito fácil ser um grande líder lá fora. É muito fácil ser um grande homem lá fora. É muito fácil as pessoas elogiar a gente pelo título que nós temos lá fora. Pelo empresário, pelo comunicador, pela pessoa que as pessoas não respeitam, porque somos pessoas importantes. Mas a pergunta é: e na nossa casa? A Bíblia vai dizer o seguinte, que existe um homem chamado Naamã. A Bíblia vai dizer que Naamã, diz a Bíblia que Naamã, aonde ele passava, todo mundo batia continência para Naamã. Naamã vestia uma farda, uma roupa pomposa. Naamã, todo mundo dizia: é um homem, um grande homem. A Bíblia vai dizer que Naamã, através de Naamã, Deus deu muitas vitórias para o povo dos sírios. Aí o texto vai dizer assim: Naamã é um grande homem, porém leproso. Amém? Tem pessoas que é assim: são um grande homem, porém na sua casa, quando tira a farda, quando tira as vestes, quando chega em casa, não é tudo aquilo que as pessoas dizem que é. Deus nos chamou para começar em nossa casa fazer a diferença em nome de Jesus Cristo. Amém? Josué foi um grande homem, mas principalmente na sua família. Amém, meus irmãos? Eu digo sempre para os irmãos: olhem, sabe qual é a melhor coisa que eu acho da minha vida? É quando eu recebo elogio da minha esposa, do meu filho. Porque todo mundo pode me elogiar, mas se a minha esposa me elogiar, aí sim. Porque só ela me conhece, só ela sabe quem eu sou, de verdade. Amém, meus irmãos? Então, vamos colocar isso no nosso coração. Outra coisa,
a escolha de Josué. Josué, ele escolheu servir a Deus, independentemente das circunstâncias ou do que outras pessoas faziam. Então veja só, que diz aqui o texto. Olha, Josué diz, olha, o que vos parece? Parece mal servir ao Senhor? Escolha hoje a quem se vai. Se ao Deus dos vossos pais serviram no passado, que estava lá do outro lado, ou se o Deus que habita sobre aquela terra. Aí diz, pois eu e a minha família escolhemos servir ao Senhor. Amém? Então Josué, aqueles homens estavam sem saber o que escolher, não sabia quem servir. É uma confusão. Josué disse, não, eu sei quem servir. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, eu e a minha família escolhemos servir ao Senhor. Amém? É isso, meu irmão, que nós, como homens, devemos tomar uma posição. Não, eu não sei. Todo mundo está aí numa confusão. Não sabe o que lado tomar. Não sabe qual partido tomar. Não sabe qual posição. Não, eu sei. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Não importa quem não quer servir. Se alguém não quiser, amém. Eu quero servir a Deus. Não sou eu e a minha casa. Amém, meus irmãos? Então, você foi chamado para servir a Deus. Se posicione como homem de Deus, com pessoas que Deus chamou. Chamou para quê? Deus me chamou para me servir ao Senhor. Não importa quem não queira. Olha só, ele escolheu servir ao Senhor independentemente das circunstâncias ou do que outros fazem. Não importa o que outras pessoas fazem. Importa que eu sei, como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu creio no Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu creio no meu Deus. Não só eu, mas eu e a minha casa, eu vou servir ao Senhor para a glória dele, em nome de Jesus Cristo. Porque foi ele que me chamou, porque foi ele que me escolheu, porque foi ele que me salvou, porque foi ele que me resgatou quando eu estava perdido, quando eu não tinha vida, quando eu não tinha... quando eu estava doente, quando eu estava sem solução, quando eu estava sem esperança, foi ele que me resgatou. Então, meu irmão, não tenho para onde partir, não tenho para onde ir. Eu sei que foi Deus que me chamou, foi Deus que me capacitou, foi Deus que me ajudou. Então não foi o amorreu, não foi a idolatria, não foi o diabo, foi Deus. Então eu sei, o Deus que eu sirvo é o Deus verdadeiro, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Outra coisa, ele escolheu a guiar o seu lar nos princípios bíblicos. Amém? Josué, ele escolheu guiar sua casa nos princípios da palavra do Senhor. Irmãos, quão difícil é hoje guiar a família nos princípios da palavra de Deus. Como eu disse, hoje nós estamos vivendo num dia difícil. Mas, irmãos, nós temos uma Bíblia, nós temos um princípio, nós temos a palavra de Deus. E nessa palavra nós devemos guiar a nossa família em nome do Senhor. Porque a Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela crescer, ela não vai desviar dela. Por quê? Porque a palavra do Senhor é o princípio eterno. A palavra do Senhor é ela que nos leva para o céu. A palavra do Senhor é ela que nos leva para a vitória. A palavra do Senhor é ela que nos leva ao caminho certo. Então, não deixe de estudar a palavra de Deus. Quando Deus chamou Josué, aqui no capítulo 1, no versículo 8, Deus diz a Josué, não se aparte da tua boca o livro da lei. Não te aparte da tua boca a palavra que você estudou, que você ouviu. Você deve meditar de dia e de noite, porque essa palavra que vai lhe conduzir, que vai lhe fazer você prosperar. Irmão, se nós guiar a nossa família de acordo com a palavra de Deus, nós vamos ter família abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Esse é o maior desafio hoje, porque nós estamos sabendo o que fazer.
Nós estamos muitas vezes oferecendo para nossas famílias, para nossos filhos, muitas coisas, preocupados em muitas coisas. Mas, irmãos, a mais importante é nós ensinar a palavra de Deus para a nossa família. Porque é isso que Deus disse para Josué: se você guardar essa palavra, se você estudar essa palavra, ela que vai fazer você prosperar, ela que vai fazer você ser abençoado. É isso, meus irmãos. Se nós levar a nossa família de acordo com a palavra do Senhor, nós vamos ser bem-sucedidos em nome de Jesus Cristo. Amém? A nossa casa vai ser abençoada no nome do Senhor. Outra coisa, o desafio do homem no mundo moderno. Hoje nós vemos um desafio, irmãos. É um desafio. Hoje a sociedade, ela está vivendo uma situação, um momento difícil. Como se posicionar contra um sistema mudando? Como se posicionar? Eu diria que, como cristão, não importa o que o sistema diz. A verdade é uma só, é a palavra de Deus. A gente pode ser homem moderno, não mundano. Nós podemos fazer, nos organizar, podemos crescer de alguma forma, mas nunca sair daquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque o mundo é um desafio hoje. Porque o mundo moderno hoje, ele quer nos ensinar muitas coisas. Há uma crise hoje de identidade, irmãos. Há uma crise hoje de identidade. Ninguém sabe o que é ninguém mais hoje. Hoje nasce uma criança e hoje a criança não pode mais colocar o gênero mais, porque ninguém sabe o que ela quer ser no futuro. Há uma crise hoje. Mas eu sei que se nasceu homem, é homem. Se nasceu mulher, é mulher, em nome do Senhor. Amém? E você precisa entender uma coisa: é aquilo que Deus ensinou, é aquilo que Deus tem para a minha vida, é aquilo que a palavra do Senhor determinou para a nossa vida, no nome do Senhor. Quem conhece a palavra de Deus não se banana. Quem conhece a palavra de Deus não se deixa influenciar pelo sistema mundano, não, porque eu sei que a minha família vai estar de acordo com a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Outra coisa, hoje em dia é um desafio, porque os valores estão invertidos. Os valores estão invertidos hoje. Aquilo que a Bíblia diz que é valor, para hoje, pessoas, hoje não é mais importante. Não, mas eu sei que aquilo que Deus falou há 2.000 anos atrás, que é pecado ainda hoje, em nome do Senhor. Amém, meus irmãos? O tempo passa, as coisas mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre, em nome do Senhor. Amém? Então, nessa noite eu quero terminar dizendo o seguinte, recitando o nosso tema: homens, não é tempo de covardia, se posicionem. Amém? Se posicione em nome do Senhor Jesus Cristo. Se posicione contra o pecado, contra tudo aquilo que afasta da vontade do Senhor. Então eu vou terminar também com o versículo que diz Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué conseguiu colocar a sua família nos planos de Deus. Nos planos de Deus. Josué conseguiu, ele disse: não só eu, mas eu e a minha casa vai servir ao Senhor. É isso que Deus quer, que você pode dizer: não, eu e a minha casa estamos na igreja, servindo e exaltando o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque você vai se posicionar contra o pecado, contra tudo aquilo que é contra a vontade do Senhor. Por mais que alguém queira se misturar, por mais que todo mundo diga a mesma coisa, por mais que todo mundo fala, não, eu e minha casa vamos se posicionar contra o pecado, contra o diabo, contra tudo aquilo que se levanta contra a vontade do Senhor. Não importa o que disse, mas eu vou me posicionar como homem de Deus, como homem que na minha casa vai fazer o que Deus quer, porque na minha casa é Deus quem dá a última palavra, em nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que a mão do Altíssimo conduza cada um em nome do Senhor. E foi um prazer. Deus abençoe.
obrigado pela oportunidade. Desculpa alguma coisa, em nome de Jesus Cristo, e que Deus nos ajude. E homem de Deus, se levante, se posicione como homem de Deus, como homem valente na sua casa, na sua família, porque Deus chama você para cumprir o propósito que Deus tem para a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe e obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que palavra, né? Palavra que vem habitar nos nossos corações. Uma palavra que traz muita força, consolo. Que cada um receba essa palavra vindo diretamente do Senhor. Em nome de Jesus. A irmã Lena. A irmã Lena está com a oportunidade de fazer algo, então vamos aguardar ela. Em seguida, e nós finaliza orando. Amém? Amém. Saúdos amados com a graça e a paz do Senhor. Eu tenho só um comunicado a fazer para toda a igreja. O pastor Tavares deixou uns carneios. Quem participou das reuniões sabe, vai receber esse carneio. Quem não participou, recebe do mesmo jeito e o pastor vai estar explicando no decorrer da semana. Amém? Então não saiam sem receber o carnê. E eu quero dizer às mulheres que não estavam aqui sexta-feira. Somente as mulheres que não estavam aqui sexta-feira. Que logo que finalizar tudo, que fizer a última oração, vocês venham aqui na frente. Todas as mulheres que fazem parte dessa igreja e não estavam aqui na sexta-feira. As que estavam aqui na sexta-feira não precisam vir, somente as que não estavam, amém?